Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Coelho e os meus vídeos são para compartilhar experiências de vida e maneira de ser que favoreceram na lei da atração na criação da realidade que eu queria. Eu não criei, esses dias eu estava lendo um comentário, um senhor, né? Ele comentou que eu falei que no primeiro CD eu não pedi nada material. Então ele colocou, né, a questão, será que isso não era uma sabotagem ou até mesmo por eu estar casada e ter uma vida e meu marido me dar uma vida confortável? Então eu falei para ele o seguinte, eu contei alguns fatos da minha vida e no comentário, que até saiu um jornal, não foi bem um comentário, né? Porque quem me acompanha, quem assiste os meus vídeos e quem lê meus comentários, as respostas que eu dou, geralmente sabe que eu, para escrever qualquer coisinha, sai um jornal, porque eu sou assim mesmo. Mas eu achei que esse comentário dele merecia uma atenção especial em vídeo, então eu falei que seria assunto do próximo vídeo. Eu não vou falar só sobre isso, só sobre esse comentário dele, porque também tem um outro comentário que eu quero falar sobre a Silvia, né, Silvia, que você comentou também, colocou uma questão que eu também queria comentar. Então esse vídeo é para falar um pouquinho de cada comentário que eu recebi, dando alguns pareceres, né, do meu ponto de vista, e também para comentar como foi o resultado desde quando eu comecei a fazer a ressonância. Inclusive, aconteceu um fato muito interessante com meu filho no sábado retrasado, quando eu estava no curso. Foi um acontecimento assim, quer dizer, não foi um grande acontecimento, né? Tipo assim, um grande fato. Mas para mim foi, porque eu me surpreendi comigo. Também não foi tanto assim, porque eu sei que a ressonância já estava fazendo isso, já estava me acalmando, já estava me colocando assim totalmente calma. Eu também quero falar de um outro assunto, que é, eu já falei sobre essa pessoa, acho que no último vídeo, uma pessoa que eu perturbei muito, há muito tempo, e eu vou ver como que eu me sinto inspirada no decorrer desse vídeo, na hora que eu começar a falar desse assunto, para que vocês entendam o quanto que eu mudei nesse sentido. Então, primeiro eu quero falar sobre, para responder o Wellington Lopes. Eu falei para ele que ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu resumi todos porque tudo tem a ver, né, com esse assunto, então vou responder várias coisas, né? Inclusive eu, né, assim, hoje eu tô de batom, meu cabelo tá mais ajeitado e tal, porque antes quando eu vinha fazer um vídeo para vocês, eu fazia assim. Eu tinha inspiração, tinha aquele insight, e eu falava assim: "Ah, vou sentar agora e vou fazer um vídeo". E eu sentava do jeito que eu estava, porque minha preocupação era passar a mensagem para vocês. Eu não me preocupava em passar um batom e arrumar cabelo, que eu sei que deve ser feito, né? Afinal de contas, além de vocês merecerem, também é minha imagem, não é? Mas eu não fazia isso. Porque também eu tinha outras preocupações, não é, gente? E agora parece que tá tudo assim no seu devido lugar aqui dentro de mim, parece que tá tudo acalmando, eu estou me realizando. Antes eu só era assim, por exemplo, era dona de casa, sabe, assim, aquela vidinha assim. Mas agora eu estou fazendo meu curso, é, pronto, tem as aulas de condução também, então eu estou com muitos planos assim na cabeça que eu acho que vai dar certo, né? Já deu certo. Está me fazendo muito bem, tá com esses planos todos. Então isso eu acho que vai melhorando, né? Sei lá, né? Nota-se pela aparência também, né? E aí vem os conselhos, as críticas construtivas, os conselhos, as dicas. Gente, eu estou amando. Eu atrasei com os vídeos, né? Porque eu não me sentia assim à vontade para sentar e fazer o vídeo. Eu estava preocupada com o exame de condução que eu ia fazer, estava preocupada com outras questões aqui em casa. E eu sentava para fazer o vídeo e não me sentia assim. Eu começava, mas o espírito tá assim, não faz obrigada não. Espera seu momento que você vai fazer e o vídeo vai ficar legal, você vai conseguir passar a mensagem que você quer. Então pronto. É hoje, eu estou me sentindo bem, então vamos embora. Vamos embora. Primeiro o Wellington. O Wellington colocou para mim a questão seguinte. Ele me mandou um e-mail, eu respondi e falei que no meu primeiro CD eu não pedi nada material. Pedi para fazer a limpeza. O que é a limpeza? É limpar a ansiedade, para ficar mais calma, para não explodir com qualquer coisa, né? E tinha situações que às vezes eu esperava, né?
para poder ver se resolvia. Sabe quando acontece alguma coisa na vida da gente, ou com o marido, ou com o filho, assim, que a gente vê uma coisa errada e segura para não falar e não ter problema? Então, eu fazia assim, eu ficava quieta. Acontecia de novo, eu tornava a ficar quieta. Mas toda mulher tem aquela fase, né, do mês, aquela que tá... Vou falar para vocês, eu tenho aquela fase que toda mulher passa, que me dá um nervo. É a fase da TPM, né? Aí tudo que tá guardado eu jogava assim, né? Jogava assim, explodia, ficava nervosa e ficava nervosa também em outras datas também, mas nessa aí era especial. Então, eu ficava muito nervosa, ficava muito irritada. E eu queria limpar isso, porque depois que eu ficava nervosa que passava, eu pensava, mas Adriana, não precisava disso, não precisava ter explodido assim, não precisava falar desse jeito. Você poderia falar, mas não precisa falar assim. Eu tenho um timbre de voz alto, né? Então ficava assim, uma coisa que depois eu ficava aborrecida comigo, chateada comigo, porque eu não queria falar daquele jeito, mas aí nervosa eu acabava falando. Então eu achei mais importante limpar isso e limpar também a ansiedade, porque eu também era muito ansiosa, gente, eu era muito ansiosa. Aí eu expliquei pro Elton, mas aí ele veio aqui no comentário, isso foi por e-mail, né? Eu falei para ele que eu tinha pedido só para fazer a limpeza. Porque eu vou continuar com a ressonância. Eu vou fazer o pedido do segundo, terceiro, quarto, quinto CD. Eu não pretendo parar. Essas coisas materiais eu poderia pedir depois, né? E nesse eu só queria mesmo a limpeza. Então ele veio aqui no comentário e escreveu que será porque eu não era casada, que por ter uma vida confortável, que eu não pedi casa, carro, apartamento, que para eu falar que casa, carro, apartamento não era importante, é porque eu tinha uma vida confortável, porque eu era casada e tal. Então, eu respondi por e-mail para ele, sim, por e-mail não, nos comentários. Eu respondi algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu falei para ele que esse seria o assunto do próximo vídeo. É assim, eu não tive boas experiências com pessoas ricas. Eu não tive boas experiências com pessoas que tinham dinheiro, condição financeira boa, não é? Pessoas que tinham alguma coisa a mais, né? E pronto, tinha uma vida financeira boa, né? Eram ricas mesmo. E colocavam o dinheiro acima de tudo. Não pensam no ser humano que ele está lidando, não pensam que se está ofendendo, se está magoando. Acha que porque tem o dinheiro pode pisar, pode maltratar, sabe? Então eu não tinha uma boa experiência com isso. Eu vou falar para vocês o seguinte: o meu pai, quando separou da minha mãe, ele tinha condições. Depois, logo após o desquite dele, lá por volta dos anos 80, a minha avó ainda faleceu, ainda deixou a herança, ele recebeu, e um dia eu liguei para ele para pedir a bênção, né? Eu falei assim: bênção, pai. E ele falou assim, e para desejar feliz Dia dos Pais. Então ele falou para mim o seguinte: você só está ligando porque eu recebi a herança. E eu tinha acho que uns 12 anos de idade. Gente, eu tô cheia de olheira. Ai, então, há dias, né? Ele virou para mim e falou assim: você só. Agora que eu tô percebendo no vídeo. Você só ligou para mim porque eu recebi a herança. E bateu o telefone na minha cara. O meu pai. Quando ele se separou da minha mãe, ele tinha dinheiro também, ele podia dar uma pensão pra gente. A gente era pequena, eu e minha irmã, então ele poderia ter dado a pensão alimentícia, mas ele não deu. Ele só deu 2 meses, 3 meses ele já não deu a pensão completa e parou de dar. Nós passamos necessidade, nós passamos fome e ele não deu. E ele falou com minha mãe: eu vou deixar faltar, porque assim você entrega as meninas para mim. Então minha mãe não entregou e passou muito aperto, porque ela sozinha, né? Sempre foi dona de casa a vida inteira. E de repente ela se vê ali para poder sustentar uma casa e 2 filhas, né? E ele nem pensão não deu. Então por isso que eu também não queria ser só dona de casa a vida toda, porque imagino que um dia também eu poderia me separar, né? O pai do meu filho podia me largar, que não foi o caso, eu que separei. Justamente por isso. Não é porque a gente tinha vida ruim, não é porque a gente brigava, assim, não é porque me faltava nada. Não, realmente não faltava, não. Mas quando eu quis estudar, ele virou para mim e falou: seu diploma são seus 3 filhos. O que você quer com estudo? E eu achei errado, porque eu sei a fome que eu passei quando eu estava com minha mãe, de meu tio levar banana com farinha para a gente molhar e comer. E dando graças a Deus ainda. E a família toda tinha, mas minha mãe não perturbava ninguém pedindo dinheiro, não. E pedindo ajuda, não. Até que ela conheceu um senhor, que hoje é, né, pai do meu irmão, mas ele também já faleceu, e aí ele foi ensinar para ela a ser independente.
falou para ela que todos nós temos um talento, para ela pensar o que ela sabia fazer para ganhar dinheiro. Minha mãe, ela estudou terceiro ano primário, né? Não tinha formação nenhuma. Foi dona de casa a vida inteira. Meu pai falou que ela nasceu para limpar chão. Você nasceu para limpar chão, falou assim, porque a casa era brilhando, aquela casa linda e maravilhosa. Você chegava lá, podia comer até no chão do banheiro, porque era todo dia ela encerava aquilo e ela limpava e aquele um cheiro que Ave Maria. Até as roupas dele ela enxaguava no perfume. Perfume, não era maciante não, perfume. Então ela era muito caprichosa, né? Ainda é. Só que hoje ela não tá mais com esse apego com o caso que ela tinha, não. Ela limpa, tudo limpo, mas ela não tem mais aquela doença, porque ela era doente com o caso. Então ela foi dona de casa a vida toda, não fez um curso, não trabalhou fora, não fez nada. Quando ele quis separar, meteu o pé e ela ficou sozinha para sustentar a gente. E aí ficou no mato sem cachorro, porque como é que ela ia fazer? Como é que ela ia fazer com duas filhas, uma mulher que nunca trabalhou nem nada? Então quando ela conheceu esse senhor, né? Ele já faleceu, mas na época ele falou para ela, olha, você gosta de fazer o quê? O que você faz bem? E ela falou assim, o que eu faço bem? Eu não sei fazer nada, eu nunca trabalhei fora. Não, mas você tem um talento. Aí perguntou para ela, você sabe fazer salgado, bolo? Ela falou, sei. E minha mãe é excelente cozinheira, sempre foi. Então, ele foi lá na rua, foi ao supermercado, né, e comprou esses ingredientes, né, para ela fazer coxinha, risole, né, que chama no Brasil pastel português, né, e bolo, né, comprou um monte de coisa no supermercado e deu para minha mãe. Minha mãe pegou e começou a fazer aquele monte de salgado, e doce, bolo e torta. Aí ele foi com ela, provou, gostou e falou, agora vamos ao supermercado, vamos aos bares, nas escolas e vamos dar a cada pessoa um de cada para experimentar, para ver se eles gostam. Se eles gostarem, vão te encomendar. Todo mundo adorou o salgado da minha mãe, todo mundo gostou muito dos bolos, das coisas que ela levou para experimentar, empada, coxinha. E ela recebeu muita encomenda, e a partir daí nunca mais faltou dinheiro lá em casa, porque ela ganhava tanto dinheiro. Os diretores de escola, foi entregar no batalhão de polícia também, o comandante, né, lá da nossa cidade, do batalhão da polícia, encomendava, ela ia na casa dele encher a geladeira de salgado, né, os frios, ela fazia tudo, deixava lá e cobrava o dia. Gente, olha, nunca mais faltou nada pra gente. Pô, minha mãe trabalhando. Então, ele depois, né, é uma história, né, que tá no livro também. Esse senhor, ele falou, olha, quando ele morava no Rio de Janeiro, a gente em Minas, né? Então ele mandava dinheiro todo mês, né? Mandava, claro, ele assumiu o compromisso. Ele passou a viver com minha mãe, só que ele lá e minha mãe em Minas, ele no Rio, porque ele tinha o trabalho dele no Rio, né? Minha mãe não quis mudar. Então ele mandava dinheiro todo mês, porque ele assumiu o compromisso com a família, né? Mas ele falou, apesar de eu mandar o dinheiro todo mês, porque você agora é minha mulher e tal, suas filhas é como se fossem minhas, mas eu não quero que você dependa nem de mim. Você vai trabalhar e ganhar o seu, porque a partir de hoje você não vai depender de mais ninguém na sua vida. Então, ele mandava o dinheiro, mas manhã também ganhava o dela, né? Ela, ela entregava os salgados, e aí, desde esse tempo, minha mãe nunca mais dormiu em cama. Sempre ela dormia sentada na cadeira, porque ela colocava frango, né, galinha para cozinhar de madrugada, e de manhã estava o recheio, né? O recheio da coxinha pronto, né? Tudo que ela fazia, ela preparava durante a noite. E de manhã entregava tudo fresquinho. Ela não fazia e congelava para entregar, não. Ela entregava tudo feito na hora. Então ela perdeu o hábito de dormir em cama. Minha mãe só dorme hoje sentada no sofá. Se não tiver um sofá, ela não dorme. Ela chega na casa de uma pessoa, ela nunca vai visitar ninguém, mas se ela for, ela não dorme em cama, não. Ela dorme no sofá. Ela encosta e põe as pernas assim dobradas e é assim que ela dorme. Quando eu acordava de madrugada, porque também esse senhor só viveu com ela 5 anos, depois também sumiu, não deu mais endereço. Isso também é outra história. Ela engravidou e teve meu irmão, e depois meu irmão tinha quase 1 ano, esse homem sumiu e nunca mais ninguém teve notícia dele. Então, vai minha mãe, além de 2 filhas, ficou com mais um. Só que ele também deu para ela a profissão, né? Deu profissão. Pronto, ele ensinou para ela como que ela ia ser uma mulher independente. Mas eu morria de pena da minha mãe, porque ela não dormia, ela cochilava sentada. Muitas vezes eu acordava à noite, estava minha mãe com bacia de coxinha na mão,
e cochilando, assim, ela enrolando a coxinha, dormia e cochilava. E eu chorava sozinha, porque eu tô falando aqui, assim, tô com emoção danada, né? Porque são imagens, assim, que não saem da cabeça da gente, né? Eu via minha mãe trabalhando, enrolando aquele salgado, sem dormir a noite inteira. E eu queria ajudar, mas ela também me deixava trabalhar fora. Aí eu já tinha 15 anos de idade. Eu lembro que eu ficava morrendo de dó dela, que ela nunca dormia, nunca dormia. Ela sempre estava sentada, trabalhava a noite inteirinha para poder sustentar a gente. Então, esse negócio dela não querer também que eu trabalhasse para ajudar, ela nunca deixou. O dia que eu conversei com a vizinha minha, era uma senhora já de idade, eu nunca tive amizade com pessoas da minha idade, não. Eu tinha 15 anos, mas tinha amizade assim com gente de 50 anos, 60. Era sempre pessoas mais velhas, já de muita responsabilidade, de pessoas assim casadas, porque eu pedia conselho. Então, um dia eu cheguei para essa vizinha e falei para ela: "Ô Neuza, mas eu queria tanto trabalhar para comprar minhas coisas, porque meu pai não dá, ele pode dar e não dá. E tem condições, mas não dá. E a minha mãe, ela acorda de noite, ela tá dormindo com a bacia de massa na mão, para no outro dia dar conta de todo o trabalho sozinha." Aí Neuza me ensinou, né? Ela falou: "Ó, você vai lá tirar sua carteira de trabalho e você vai num, você vai num, ai gente, uma livraria, né? Vende caderno e tal, e brinquedos, assim, e você pede para trabalhar no guarda-volume, para fazer embrulho de presente, porque você tendo 15 anos, você vai ganhar meio salário. Mas se você for, você vai conseguir. Porque você é menor de idade, mas você consegue." Então, né, no outro dia eu fui e tirei a fotografia e fui tirar minha carteira de trabalho. Quando eu cheguei, eu fui para a escola, quando eu voltei eu passei onde tirava a carteira de trabalho e tirava na hora, né? Quando eu falei com minha mãe que eu tinha tirado, que eu ia trabalhar, eu queria que ela ficasse feliz, né? Eu queria ajudar, pelo menos comprando as minhas próprias coisas, né? Mesmo que eu não ajudasse assim comprar coisa para de casa e tal, mas se eu quisesse uma roupa eu podia comprar, se eu quisesse uma sandália eu podia comprar com meu dinheiro, né? Para poupar ela, porque ela não estava demais, ela trabalhava muito, não dormia e já tinha muita despesa sozinha. Aí minha mãe brigou. Que trabalhar o quê? Toma vergonha, eu tô vendo menina aí para trabalhar? Desse jeito ela falou. Quase ela rasga minha carteira de trabalho e não deixou. E eu fiquei muito triste, porque minha intenção era trabalhar para comprar minhas coisas para poupar ela, né? Para ajudar, porque eu achava que se eu comprasse as minhas coisas já era uma despesa a menos. Mas ela não deixou. Por que ela não deixou? Porque ela tinha vergonha, porque meu avô era muito rico, né? E a neta de fulano, não vou falar o nome do meu avô, né? Já faleceu, mas pronto. Como que a neta de fulano de tal vai ficar trabalhando para ganhar, né? Não pode, então isso é uma coisa também, gente, coisa da sociedade, que ela tinha medo das pessoas falarem, e meu pai também, ela tinha medo, que meu pai não dava pensão, porque ele queria que ela entregasse a gente. Ela achava que se deixasse eu trabalhar, que meu pai podia vir em cima e tomar a gente, né? E achar errado eu trabalhar, então ela não me deixava trabalhar. Eu não podia ser eu. Não podia falar o que pensava, não podia fazer o que eu queria e nem podia trabalhar. Então, quando eu conheci o pai dos meus filhos, eu tinha 16 anos. Ele já me conheceu desde quando eu nasci, porque ele me pegou no colo quando eu era pequena. Aí a gente começou a namorar, não foi de primeiro também não. Demorou um tempo, porque eu não queria namorar ele também não. Mas depois de tanto ele lá em casa, né, acabou pronto, ele me puxou, me deu um beijo, a gente começou a namorar. E aí ele falava que queria casar. E eu me sentia tão presa que eu pensei, eu gosto dele, né? E eu quero continuar estudando e quero trabalhar. Então, se eu tiver casada, se eu estiver morando com alguém, eu já vou ser independente de mãe. E aí, de marido é mais fácil, né? A gente se libertar. De mãe é que não dá, porque mãe a gente tá ali dentro de casa, tem que obedecer e tem que fazer o que manda, né? O que tem que ser feito. E aí, o Hélio, eu tô falando para todo mundo, né? Mas especialmente o Hélio, porque fez um comentário. Eu peguei e fui. Pronto, a gente, depois de um ano, meu pai assinou. Eu falei que eu queria viver com ele, mas eu queria mesmo, era a minha liberdade mesmo, né? Eu gostava dele, mas eu estava me sentindo bem porque ele falou que deixava eu estudar, ele falou que deixava eu trabalhar, e ele também, ele não era rico. A família dele é uma família muito rica, uma família de nome, né? Lá em Minas, né? No interior de Minas, né? O pessoal todo fazendeiro e tal. Então, o pai dele também, né? Já era falecido quando eu conheci, mas tinha fazenda grande e tal, e deixou para todos os filhos. A dele ele dividiu com a ex-mulher, mas ainda tinha condições, né? Assim, não era rico, mas tinha as condições muito boas.
E aí meu pai falou com ele, ó, se você deixar ela estudar e nunca proibir ela de fazer uma carreira, eu vou assinar. E você, Adriana, você me promete que você não vai interromper os estudos. E lógico que eu não ia interromper, gente, porque eu queria muito estudar, eu queria muito me formar, eu queria muito ter uma profissão, né? E ele falou que apoiava, então eu me apeguei a ele, eu gostei muito dele, eu me apaixonei mesmo, eu amei ele, porque ele mostrou que ia me dar apoio. E ele também precisava de apoio, porque ele tinha 2 filhos, era separado não, ele era desquitado, né? Então, ele tinha 2 filhos pequenos e ele me perguntou se eu dava apoio para ele com os 2 filhos. É claro que eu dava, porque meus pais também separaram e a pessoa que minha mãe conheceu, que foi viver, né, que é o pai do meu irmão, ele nos apoiou muito. Ele foi o pai que eu não tive. O pai do meu irmão foi o pai que eu não tive. Então, meu pai também foi viver com outra pessoa e essa outra pessoa, essa outra mulher também depois da separação, né? Porque a primeira mulher que meu pai foi viver quando separou da minha mãe foi uma amiga dela, que dizia amiga, né, gente? Ela ficava lá em casa, comia na panela com a gente e depois, pronto, ela começou a ter um caso com meu pai. E a história está mais ou menos lá no blog. E está no livro também. Porque tudo isso é experiência de vida, né? Que a gente pega. A gente leva isso e tira o melhor que a gente pode tirar. A gente não pode falar assim, eu sou porque eu passei por isso. Não. A gente tem que aprender com as coisas que aconteceram e levar pela vida tirando o melhor. Eu tirei muita coisa mesmo eu não copiei da minha mãe. Porque se eu fosse copiar, eu nem sei o que seria de mim. Eu não seria essa com a cabeça que eu tenho hoje. Na época, ele prometeu, o pai dos meus filhos, né, prometeu que me deixava estudar e tudo, e ele sabia que eu queria estudar, ele via a vida que a gente tinha, então eu nunca imaginei que ele fosse me proibir. A gente foi viver junto, eu tive filho depois de 1 ano e 3 meses, depois com 9 meses que minha filha nasceu, que eu engravidei, minha filha nasceu, né, lógico, 9 meses, aí eu engravidei de outra, quando a bebê também tinha 9 meses, eu engravidei de outra, ficou embolado, né? Depois de 1 ano e 3 meses que eu fui ver com o pai dos meus filhos, eu engravidei. A menina nasceu, quando completou 9 meses, eu engravidei de novo. A outra neném nasceu, quando completou 9 meses, eu tornei a engravidar. E depois eu fechei a fábrica, porque eu passava muito mal com medicamento, eu não podia tomar anticoncepcional, então eu operei, porque senão onde é que ia parar? Né? Já tinha 3. Esperei os 3 completarem a idade para a escola, e quando eles começassem a estudar, eu também poderia me matricular. E quando eu quis estudar, meu esposo disse que não, que minha formatura eram meus 3 filhos, então por isso eu me separei dele. Tentei me separar 4 vezes e consegui porque eu vim para Portugal. Se eu estivesse no Brasil, eu não teria conseguido porque ele infernizou minha vida do jeito que pôde. Mas sempre demonstrando carinho, mandando flores depois da separação, porque junto ele nunca me deu uma rosa. Quando separou, veio me dar flores e queria viver. E a minha mãe me aconselhava a não me separar porque ela achava que eu tinha uma vida boa, uma vida confortável. Aí responde sua pergunta, Wellington. Se minha vida era confortável, para que eu queria separar, né? Então, para que eu vou pedir casa, carro, apartamento se eu também tenho uma vida confortável? Mas eu preciso, sim, preciso porque eu confio no meu, não confio no que é dos outros, não. Entendeu? Então, chegou aonde eu queria te dizer. Não é por eu estar casada, não é por eu ter uma vida confortável, não, que eu não vou correr atrás do que eu quero. Entendeu? De repente, estando com o marido, é mais difícil correr atrás do que quer. Porque quando a gente está sozinha, a gente faz as coisas seguindo a cabeça da gente. A gente vai e volta sem precisar ninguém aprovar a gente. E sabendo que a gente foi, se quebrou a cara ou se não quebrou, a gente volta e faz de novo. Agora, estando casada, a gente depende da aprovação do marido. Mesmo que ele não aprove, a gente vai, mas tem briga, porque a gente foi. Entendeu? A gente fica chateada porque pode ajudar a gente, não ajuda porque não quer ver a gente crescer. Então é muito pior. E eu não sou uma pessoa acomodada, não. Porque se eu fosse, eu não tinha separado o pai dos meus filhos. Porque ele tinha condições, eu tinha uma vida muito sossegada. O pai dos meus filhos me chamava de madame. Tudo que ele ia falar, ei, madame isso, ei, madame aquilo. Entendeu? Por quê? Porque ele me dava de tudo e ele achava que eu nunca ia ter coragem de separar só porque eu tinha uma vida confortável. Não houve traição, não houve nada disso. Simplesmente eu não me sentia bem, porque eu queria ser eu e não podia. Porque não é porque às vezes uma pessoa às vezes até tá sendo traído, né, e não separa, porque às vezes tá tendo uma vida assim, ou porque gosta muito da pessoa, mas a gente tem que gostar primeiro da gente. Comer, a gente come sempre alguma coisa, ninguém fica sem comer, não. Se quem não pode comer um filé, come um ovo, sei lá, trabalhe por um prato de comida. A dignidade está em primeiro lugar, a gente tem que ser a gente.
Então, não é por eu ter uma vida confortável que eu não pedi casa, carro e apartamento, não. Eu preciso, sim, de casa, carro e apartamento, sabe? Claro que eu preciso. Mas eu não pedi porque eu queria limpar essa parte que me deixava nervosa, que me deixava ansiosa, sabe? E limpou. Agora vem, junto com essa sua pergunta, Wellington, é, eu não tive, completando, eu não tive uma boa experiência com pessoas que tinham dinheiro. Eu falei isso com você no comentário e vou repetir agora. O meu avô, quando eu fui morar com ele, depois de muito tempo, né? Eu fui morar com meu avô e um dia eu estudava nos melhores colégios porque ele pagava a minha escola, né? Meu avô, assim, se eu precisasse, por exemplo, de uma roupa, ele não dava não. Ele falava, não, mas você ainda tem, você não tá precisando de roupa não. É assim, mas se eu precisasse de qualquer coisa, vamos supor, qualquer livro, não importava o preço ele dava, se eu precisasse de qualquer coisa para a escola, era o melhor possível. Agora, vamos supor, se eu tivesse uma sandália, eu vou me dar um dinheiro para uma sandália? Não. Você ainda tem uma, ou tem duas, tem três, para que você quer mais sandália? Entendeu? Então, para a escola não deixa faltar, não. Mas um dia a diretora da escola virou e falou assim: olha, vocês amanhã vão trazer 1 quilo de alimento não perecível. Porque tem muita gente pobre, necessitada, gente passando fome e a gente vai ajudar. Eu cheguei em casa, eu estava fora, que eu não sei porquê, né? Mas adolescente, cheguei e era para sentar na mesa para almoçar. E eu fui lavar as mãos, eu estava ainda com a mochila, encontrei meu avô no corredor assim. E então eu falei: ô vovô, Dona Eni falou para amanhã a gente levar 1 quilo de alimento para ajudar os pobres. Meu avô colocou o dedo na minha cara e falou assim: você quer ajudar pobre? Mas você também é pobre. Falou desse jeito. Porque, vamos supor assim, às vezes o homem é rico, o pai é rico, e a gente fala que o filho é rico só porque é filho de rico. Não, rico é o pai, filho não. E eu ainda era neta, né? Era neta, quer dizer, ele tinha um filho e eu era neta, que eu morava com ele pagava meus estudos. E eu não precisava morar com ele, eu estava morando com ele, porque meu pai tirou a gente da minha mãe, né? Então, nem meu pai ficou comigo, ele me colocou para morar com meu avô. Minha avó já tinha falecido e meu avô estava sozinho. Então, eu não via gente rica com bons olhos, não, gente. Para mim, toda pessoa rica se comportava da mesma forma. Olha, às vezes é falado em todos os vídeos que a pessoa tem uma crença em relação ao dinheiro, né? Fala, ah, quem é rico não vai para o céu. É mais fácil um rico, como é que é? Um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. O dinheiro é sujo, todo rico rouba, todo rico é desonesto, né? Então, tem pessoas que têm essa crença, né? Mas não era o caso. Eu não tinha nada contra o dinheiro, eu tinha contra as pessoas ricas, entendeu? Então, para mim, todo rico assim procedia. E eu não queria saber de ninguém rico perto de mim. Então, eu não me deixo levar por uma vida confortável. Eu tenho porque, por acaso, eu posso ter, porque ele é meu esposo e dá, né? Se fosse um marido que também não pudesse, eu ia batalhar junto e ajudar. Gostei dele, casei com ele, tem, mas não é isso que me segura, não. Porque o pai dos meus filhos também tinha e eu também deixei. Deixei, ó, eu tinha empregado na minha casa o tempo inteiro. Vim para Portugal em paixão dos outros. Vim para Portugal sem empregada doméstica. Não é porque eu não tivesse capacidade de arrumar um trabalho no comércio. Eu tenho. Mas o dinheiro do comércio, que era 530 euros, na época era 450 euros, não ia dar para fazer minha despesa aqui em Portugal e para mandar para os meus filhos. Então, eu confio no meu, não confio no que é dos outros, não, ainda que seja marido. Principalmente sendo marido. Sendo marido, aí é que eu não confio mesmo, eu confio no meu. A realização é minha, né? Outra coisa, eu queria que limpasse a parte da ansiedade e essa parte de, de não gostar, né, de gente que tinha dinheiro, não tem nada a ver, né? As pessoas, um amigo meu disse que nem sempre as pessoas ricas assim procedem. Eu agora vou falar sobre uma pessoa que eu conheci e tratei ela mal a primeira vez que foi na minha casa, porque eu percebi que era um homem rico. Eu sempre fui muito caseira. Eu tenho 45 anos. Eu vivi 8 anos com meu marido, pai de meus filhos. Eu acho que ele me levou na churrascaria 2 ou 3 vezes. Nunca saímos para dançar, para beber uma cerveja.
para nos divertir. Nunca. Eu fui criada muito presa e nunca tive hábito de sair, né? Vim para Portugal, me separei, vim para Portugal. Naquele tempo, quando eu trabalhei, eu tinha que comprar um computador. Foi em 2002, mais ou menos, 2001. Eu queria trabalhar para comprar um computador para falar com meus filhos que ficaram no Brasil. E como eu não saía, não conversava com ninguém, né? E com esse negócio de redes sociais, eu recebi um e-mail, né? E aí esse e-mail pedia para cadastrar em um site de amizade. Me cadastrei, coloquei uma foto e tinha muitas pessoas querendo conversar comigo, né? Aquilo para mim era novidade. Só que eu não conversava assim com todas as pessoas. Porque nem todo mundo tem uma conversa agradável, nem todo mundo tem aquela. Não sei, aquela afinidade, né? Às vezes tem gente que a gente começa a conversar e parece que conhece há anos, mesmo sem conhecer, né? Mesmo sendo a primeira vez. E isso aconteceu comigo. No dia 17, um homem deixou para mim um e-mail pedindo para eu adicioná-lo, né? Eu acordei na manhã de domingo, dia 18 de março de 2007, e estava lá o e-mail, e eu não tinha foto, e eu adicionei a pessoa. Acordei, eram quase 9 horas da manhã, do dia 18 de março de 2007, um domingo, e estava lá aquele endereço de e-mail, eu adicionei no MSN e ele também, acho que ele já estava lá, né? Tinha acabado de acordar, era um domingo. Então, nós começamos a conversar. Conversamos 4 horas seguidas. A primeira pergunta que ele me fez, depois de nos cumprimentarmos, foi a seguinte: você está em Portugal há quanto tempo? Me conta como começou essa história. Gente, eu comecei a contar a história de quando eu nasci. Olha que absurdo. Você começa a conversar com a pessoa na rede social, ela pergunta alguma coisa de você, como começou aquela história sua, e você começa lá de quando você nasceu. E quando eu falei isso, eu já fiquei assim, meu Deus do céu, o que o homem vai pensar? Meu homem pergunta a minha história, eu vou começar de quando eu era bebê. Mas comecei mesmo, gente, porque quando eu era bebê, meu esposo me pegou no colo. E eu vim para cá, para Portugal, por causa dele. Então a história tinha começado de quando eu nasci mesmo. Uai, não tem jeito não. Eu não sei resumir como é que eu ia começar de quando eu separei para vir para cá. Eu comecei de quando eu nasci. Foi quando eu nasci que ele me pegou no colo. Ele morava na nossa rua, conheceu meus pais namorando. Então eu comecei assim. E aí eu comecei a contar, mas eu comecei assim. Contava e ficava pensando, será que ele está lendo? E continuava. Aí de vez em quando ele dava sinal de vida, né? Ele escrevia lá, estou lendo. Estou atento. Aí eu continuava escrevendo e sorrindo, né? E com os dedos até suando. Imagina, gente, eu contava desde quando eu nasci. E contei detalhe mesmo, né? E eu gostei porque ele perguntava e porque ele dava atenção. Ele perguntou e deu atenção à conversa. Porque ele falava, estou lendo. E sempre ele fazia pequenos comentários daquilo que eu estava contando, né? Eu sei que eu falei muito de mim e não dei tempo a ele falar muito sobre ele. Ele falou muito pouco sobre ele. E eu gostei de falar com aquela pessoa. Eu senti uma energia muito boa falando com ele. Eu acho que até agora eu tô sentindo a emoção que eu senti de estar falando com ele. Porque, assim, é uma pessoa, assim, 100%. Eu sempre falei que eu sou 100% em tudo. E ele também era 100%. E né? Aí, eu peguei, fui falando. E eu sei que deu 1 hora da tarde. Das 9 até 1 hora da tarde, a gente conversando. Depois que eu contei, ele falou alguma coisa dele, falou um pouco da vida e tal, dos filhos. E ele falou que tinha que sair para almoçar. Mas só que ele começou a falar que tinha que sair para almoçar, por exemplo, 12:30, né? Porque ele tinha um almoço marcado. Só que deu 1:30 e a gente ainda estava falando. Porque ele não queria deixar, e nem eu. A conversa estava muito boa. Aí eu vou, mas tal. E aí, a partir desse momento, desse dia, todos os dias nós falávamos. Só que a gente não falava muito. Porque esse dia, acho que foi um domingo, eu estava de folga, ele também. A gente tinha acabado de acordar, então, né? Foi bom ali aquela conversa, mas depois, dia de semana, a gente não falava muito. Mas também ele nunca me deixou ser um bom dia, ele nunca me deixou ser uma boa tarde, e mandava umas músicas muito bonitas para mim, né? Músicas que eu gostava, né? De ouvir, né? Mesmo as que eu adorava.
E eu não vivo sem música. Eu até tinha falado, olha, gente, olha, eu não vivo sem música. E ele mandava umas músicas maravilhosas. Às vezes eu acordava, tinha lá uma música para ouvir. Então, é uma pessoa assim, eu não tenho palavras para descrever o prazer de falar com aquela pessoa. Mas, mesmo quando ele não tinha tempo, ele falava, olha, minha vida é muito corrida, mas sempre tem um espaço para saber, para te desejar um bom dia, para saber se você está bem. Ninguém falou, ninguém demonstrou assim, né, vontade de namoro, nem... Não, era amizade mesmo, né? Amizade, dentro da amizade mesmo. E depois ele quis vir me conhecer, porque eu morava na cidade, ele morava, vamos supor, em outra cidade. Mas para passar, para ir para o Algarve, ele passava perto da cidade que eu moro, né? Então, ele falou, olha, eu vou para o Algarve e passo próximo à sua cidade, eu posso entrar aí para te conhecer. Entrar na cidade que você mora, eu vou te conhecer. Desculpa, mas eu não queria não, gente, que ele fosse me conhecer não. Porque eu não queria conhecer ninguém. Como eu não saía para canto nenhum, igual eu falei, eu não saía, não tinha hábito de não sair para canto nenhum, era só trabalho em casa, casa, trabalho, né? E quando eu era com o pai dos meus filhos, nem trabalho não era, porque eu não trabalhava fora, então era só casa, 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 casa. Fazenda, casa, 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 casa. Ia pra fazenda, domingo, casa, casa, casa. Então, não saía para canto nenhum, não me divertia, não. Era só televisão que eu assistia mesmo. E eu ouvia música, né? Então, como eu estava em Portugal e comecei a falar com ele, né? Ele quis lá me conhecer e eu não queria conhecer, porque não naquele momento, eu achava que eu não estava pronta, porque eu queria trabalhar para trazer meus filhos e não queria que ninguém gostasse de mim, porque se gostasse, e poderia querer namorar ou eu podia me interessar pela pessoa. E eu não queria ninguém enquanto não trouxesse os meus filhos. E ele falava, não, deixa eu te conhecer, eu nem entro não, é só na porta mesmo, só para te conhecer, eu dou 2 beijinhos só e vou seguir minha viagem. Eu, não, mas você não vem não, agora não é o momento não. Ah, mas o que que tem? Nós somos amigos. Eu, não, vem não. E não deixava ele vir não. Quando completou 30 dias, para ele vir, né? Não, para ele vir não, quando completou 30 dias, completaram 30 dias que a gente estava falando, aí ele pediu para ir lá. Então eu peguei e falei com ele. Então tá bem, vem. E ele foi. E quando ele foi, eu não tratei ele muito bem. Porque quando ele foi chegando na porta, ele chegou com aquele carro maravilhoso, assim, um carrão, né? E eu olhei para ele e já não gostei. Porque eu vi que ele era um homem que tinha dinheiro. E eu já lembrei de tudo que eu passei com meu pai, com meu avô, com meus maridos. Eu não quis saber. Eu falei, Deus me livre de mais um. Não quero homem com dinheiro, não. Porque eu achava, gente, que gente com dinheiro maltratava a gente, pisava na gente. Entendeu? Não queria gente assim. E quando ele foi lá em casa, não recebi bem. E coloquei ele para sentar na cadeira, ainda tava. Tinha uma cadeira meio assim, balangando, e ele sentou nessa cadeira. E eu comecei a falar, comecei a ser estúpida. Eu não sei, parecia que não era eu falando. Eu falava para ele que eu trabalhava, que eu tinha muito orgulho de trabalhar, que eu era empregada doméstica, e enchia a boca para falar, eu sou uma doméstica, eu ganho meu dinheiro com meu suor. E olha, gente, tinha nada a ver essa conversa. E eu prefiro comer uma farofa de ovo, estando bem com meu dinheiro, do que um filé, sabe? Com aquele orgulho assim que eu falei. Ai, gente, olha, e ele, coitado, naquela, sabe? Gente, o normal uma pessoa vem conhecer a gente, isso porque quando ele chegou, eu conversei com ele na porta e não convidei ele para entrar, né? Aí, 10 minutos na porta, acho que não foi nem 10 minutos, ele viu que eu não chamava para entrar e falou assim, então eu vou embora. Aí eu me liguei, eu falei, vixe, mas chamou homem para tomar um café, pelo menos está viajando, né? Parece pelo menos um café. E o Zé, que é o rapaz que eu falei que eu trouxe do Brasil, que foi trabalhar na clínica, o Zé estava lá em casa, né? Então, quando a gente entrou, o Zé fez um café, que quem fazia café lá em casa era o Zé. Zé é excelente cozinheiro, né? E o café dele é uma delícia. Aí eu falei, não, você não vai morar. Quando esse homem chegou para conversar comigo, né? Só para dar um beijinho e viajar, eu falei, não, mas toma pelo menos um café. Aí ele aceitou subir, né? Subiu uma escada, minha casa era assim, né? Tinha uma escada assim. Eu falei, não, vamos tomar um cafezinho, a gente subiu.
Aí, quando chegou lá, eu falei, Zé, você poderia fazer um café, por favor? Porque ele tá viajando, é bom tomar um cafezinho. Ele só ficou lá em casa o tempo de fazer o café. Fez o café, enquanto a água fervia, ele conversou um pouquinho comigo, perguntou se eu gostava de ouvir Gypsy Kings. Eu falei que gostava, ele desceu para pegar o CD, subiu, colocou o CD no meu computador, eu comecei a ouvir, copiei o CD dele todo e falei que eu via depois e comecei a conversar com ele assim, gente. Por exemplo, ele tá assim do lado, eu olhando pro computador, olhava para ele, olhava pro computador, olhava para ele, numa cara. Olha, tentando lembrar, eu fiquei muito séria assim e falando de um jeito muito altivo. Eu não relaxei para conversar, igual estou conversando aqui, igual conversa com qualquer outra pessoa. Eu acho que eu fui muito grossa, mas na hora eu não me dei conta que eu estava sendo muito. Eu não sei, mas eu tentei passar para ele isso, que eu era eu e que eu gosto de ganhar meu dinheiro, que eu não quero saber de nada de ninguém, nem, sabe assim, esse orgulho. Foi mais ou menos isso. Aí ele quis ir embora, né? Tomou café, foi embora. E aí eu corri lá no aí ele lá embaixo, quando a gente foi quando deu tchau, né, ele falou assim: "Estamos iniciando uma caminhada". Aí eu pensei assim, eu vou correr lá no computador e vou falar para ele: "Amigos para sempre é o que nós iremos ser". Para ele não ter ilusão não, ou que ele gostou de mim ou que ele não gostou, eu não quero nem saber. Ele não é para ele querer ter nada comigo, porque eu não vou ter nada com ele não, né? E eu pensava assim, né, já olhou para mim, já gostou e eu vou deixar logo claro que eu não quero nada não. Aí fui lá no computador e escrevi: "Amigos para sempre é o que nós iremos ser". E mandei a música. E eu sei que ele fala inglês. Então eu coloquei. Ai, gente, que estúpida que eu fui. Eu coloquei assim: "Eu sei que você fala inglês, que você entende, mas eu vou mandar essa música em português, que é para ficar num português bem claro que nós seremos amigos para sempre". E mandei. E aí ele respondeu assim. Isso foi na hora que ele ligou o carro e saiu. Eu já corri lá e escrevi isso. Aí ele depois respondeu, né? No outro dia, ele respondeu que a amizade não era a simples parte de um todo, mas era, eu não consigo lembrar, eu tenho que procurar, é porque o e-mail que eu falava com ele antes, eu não tenho mais a senha, então essa resposta eu não encontrei depois de um tempo, mas eu ainda tenho guardado todos os e-mails, né? Todos. Essa conversa eu não tenho mais porque eu troquei de computador, meu computador deu problema. Mas ele respondeu que a amizade não é a simples parte de um todo. Eu quis dizer que a amizade é muito importante em qualquer relacionamento, né? Que o principal é a amizade. Mas mesmo assim, ele mandou uma música para mim, uma música bonita, falando assim, tipo assim, de Porto Seguro, né? Eu não lembro agora, mas eu tenho guardada, né? E aí, cada coisa que ele mandava para mim, assim, de um jeito especial, com cuidado com as palavras, eu mandava outra estúpida. Mas estúpida que eu digo é deixando claro que eu não queria ter nada com ele, que eu não queria, sabe? Eu não sei, eu sei que eu deixei claro que, mesmo que ele tivesse gostado de mim, que ia continuar só a amizade. E o homem nem falou nada, gente. E eu já pensei que só porque ele era rico, que eu não queria saber de homem rico, e Deus me livre. Ele se fechou. Primeiro, ele ligava para mim e às vezes eu atendia, né? E aí ele fala como você está, eu tenho necessidade de saber que você está bem. Por favor, responda. E eu não queria que ele tivesse gostado de mim, porque ele já tinha me conhecido pessoalmente, né? Então, eu não queria, né? E aí eu vi que ele parou de falar comigo. Ele parou de falar comigo e eu senti falta. Eu pensei assim, mas ele não falou nada, né? E tal. E aí, às vezes, eu mandava um e-mail e ele respondia todo dia. Todos os dias. Mas depois que ele veio me conhecer, que eu vi aquele carrão, que eu vi o tipo do homem, eu falei, nossa senhora, isso não tem dinheiro, quer saber desse homem, não. Aí, depois que eu comecei a tratar ele assim, né, tratava bem, mas muito severa no sentido de mostrar que eu só queria amizade, né? Eu sei que ele passou a responder meus e-mails de 2 em 2 dias.
de 3 em 3 dias. Não respondia mais todos os dias. Ele me mandava música todos os dias, umas músicas lindas, que eu já estava habituada há um mês a receber músicas assim, maravilhosas, sabe? Eu amava receber e me sentia muito feliz. Mas depois disso ele parou e mandava um dia, passava 3 dias, mandava outra, sabe? Uma semana. E eu queria consertar. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, mas por que ele tá assim? Aí até que ele demorou de falar comigo um pouco, uns 4 ou 5 dias. Eu falei, uai, mas ele não falou mais comigo, o que aconteceu? Eu achando que eu não tinha feito nada. Até então eu não tinha percebido que eu tinha tratado ele mal. Eu não tinha percebido que eu coloquei ele na pior cadeira para sentar, com o sofá lá para ele sentar, eu coloquei na cadeira bamba, que eu só fui perceber depois. Não percebi que quando ele chegou lá em casa para conversar comigo, eu olhava, fiquei só olhando pro computador, não olhei para ele direito. Não me dei conta que não precisava, quando ele foi embora, não precisava eu ter mandado aquela música estúpida de falando. Quer dizer, a música foi bonita, né? Mas não precisava eu mandar com estupidez falando que nós seríamos amigos para sempre, que era um português bem claro para ele entender. Olha, gente, eu fui muito estúpida, muito estúpida. Estúpida, assim, pensando do jeito que eu pensei e agindo do jeito que eu agi, né? Eu escrevia com educação, mas com amizade, mas não precisava eu colocar aquelas coisas, nem falar daquela maneira, nem pensar o que eu pensei. Mas o trauma de gente rica que eu não queria, se ele tivesse chegado lá em casa, sei lá, num Fusca, não, em qualquer outro carro, né? Mas ele chegou naquele carrão, sabe? Eu olhei para o homem assim, eu falei, meu Deus do céu, que homem é esse? Bicho, eu não quero saber desse homem, não. Logo quando eu vi, eu fiquei da janela lá em cima, para na hora que ele descesse na minha rua, né? Eu com o telefone, ele não sabia onde é que eu morava, onde é que você mora? Eu tô descendo aqui na rua e tal. E eu olhando. Então, quando eu vi aquele carro preto, eu falei, vixe, Deus me livre desse homem. Eu pensei, Deus me livre, já não queria. Ó, moço, eu fiquei assim, desnorteado. Não, olha, não era eu. E depois eu conversando com o Zé, né? Eu falei, Zé, mas ele não fala mais igual falava e tal. E aí, Zé, mas o que você fez? Alguma coisa você fez para ele se comportar assim. Porque ele queria tanto te conhecer. O que você fez? Aí eu não fiz nada não. Aí não, alguma coisa você fez. Pensa. Aí eu fui lembrar que ele tinha falado que a gente ia iniciar uma caminhada e tal. Eu falei, eu mandei um e-mail assim, eu falei isso. Aí o Zé falou, Adriana, mas se fosse eu também não queria mais saber de você, não. Aí nem falar com você, não. Olha como que você tratou o rapaz, o moço, rapaz. Como você tratou o homem. Pra que você foi falar isso? Que ia ser amigos para sempre, que ia falar no português claro para o homem entender. Ah, desse jeito eu também não ia querer saber de você, não, hein? Porque você já estava me dando um pé, já falando que não queria nada comigo. Eu chegando na casa da mulher, falo com ela todo dia, mando música, me dou o trabalho de ir lá conhecer. E a mulher vem com uma dessa e já está falando que não me quer, que não quer saber de mim. O que eu vou ficar fazendo lá então? Eu falei, não, mas eu não tive essa intenção, ó. E para explicar meu comportamento. E comecei a explicar. Comecei a falar do trauma, comecei a falar de minha história dessa parte de dinheiro, e que quando eu vi ele, eu vi aquele carro, eu fiquei com medo dele gostar de mim, eu não queria que ele gostasse, e olha, gente, e ó, isso durou anos. E eu falei para ele que eu sei que eu não tratei, sabia que eu não tinha tratado ele muito bem, aliás, eu não tratei bem mesmo, mas eu queria que ele voltasse, porque eu queria ter a oportunidade de receber ele como qualquer pessoa recebe um amigo em casa, uma pessoa que gosta e tal, e que considera, e que eu considerava muito ele e tal, e aí ele não voltou, e demorou 4 anos para voltar. Foi 4? Acho que foi 3 anos, gente, para ele voltar. E ele voltou e só demorou 20 minutos e não entrou. Eu acho que ele voltou mais tipo assim, poxa, ela tá insistindo tanto, deixa eu voltar. Só que ele voltou, quando ele voltou já tinha meus filhos em casa, mas ele não entrou. Não entrou e eu fiquei, quando eu fui ver ele, eu estava suada. Eu tremia, nervosa, porque eu tinha, todo dia eu comecei a escrever, justificar, e aí eu queria falar uma coisa e falava outra completamente diferente. E tudo que eu falava, sabe,
eu falava uma coisa no sentido, e quando eu ia e mandava sem analisar o que eu tinha mandado, né? Quando ele respondia com aquela educação, quando ele respondia assim com aquele carinho, mas te- demonstrando que entendeu uma coisa que realmente parece que o que eu escrevi, eu demonstrei mais o contrário daquilo que eu queria falar realmente. E aí era outros jornais para explicar aquilo que eu queria dizer. E ele falava, olha, tu colocas as palavras muito bem. E eu não sou burro, eu acho que eu sei interpretar. Oi, gente. Mas olha, tudo por causa do trauma do dinheiro. Ele voltou depois de 3 anos, aí depois ficou 20 minutos, dentro do carro mesmo, dentro do carro não, na porta do carro mesmo, e aí conversou ali um pouquinho, depois eu tenho que ir embora. Não ficou nem 20 minutos, só foi embora. E mais agoniada eu fiquei, porque eu levei, acho que 3 anos, foram 3 anos contados mesmo. 3 anos eu conversando e tentando explicar, doida para ele voltar para tratar melhor, para pôr ele para sentar numa cadeira confortável, dar a atenção que ele merecia. E ele só ficou 20 minutos, nem quis entrar do carro mesmo, ó, vazou. E eu ia ver ele, mas eu ia assim, nervosa, com a mão suada, e ficava toda assim, embaraçada, e ele ia embora. E depois, quando ia embora, me deixava pior do que me viu. Porque, mais uma vez, demorou anos e ele veio, só ficou 20 minutos e não entrou. E eu não pude tratar bem como eu queria receber aquele amigo, né? E aí, passaram mais 4 anos, só em e-mails. E ele voltou depois de 4 anos. Mas foi uma coisa que me dava muita ansiedade. Que chegou um ponto que eu não sabia se eu amava, eu não sabia se eu gostava como homem. Eu tinha raiva de mim por causa dessa falta que eu sentia, porque eu não era apegada. Eu nunca tive apego com nada e com ele eu me apeguei. Mas eu me apeguei porque minha consciência pesou, porque eu queria consertar meu erro. E não conseguia consertar, porque ele não vinha, ele não me dava a oportunidade de entrar na minha casa para eu poder oferecer aquele café, dar a atenção que ele merecia, entende? Então, minha consciência pesou muito. Minha consciência pesava a cada e-mail que eu mandava, cada e-mail, porque eu queria falar uma coisa e a maioria dos e-mails era consertando uma coisa errada que eu tinha falado, sem querer falar, eu falava outra coisa do que eu queria. Então, isso, de tanto conversar, e teve um dia que eu liguei nervosa, eu liguei muito nervosa. Foi nos primeiros dias depois que ele foi em casa, porque ele deixou de falar assim, né, direito, né? E eu queria falar, queria explicar, né? Mas eu explicava, mas ele não correspondia tanto assim. Ele correspondia com educação. Pensa num homem assim, educado, extremamente carinhoso, assim, sem ser vazio, sem ser aquela pessoa que, entendeu? Demonstrando que sente alguma coisa por uma mulher. Não, mas ele era extremamente educado. E chegou um ponto que eu fiquei com tanta raiva de mim, por estar apegada àquela situação, querendo consertar e sem ter a chance de consertar, que eu liguei um dia, mas xinguei. Falei que aquilo não é papel de amigo, não. Falei com ele que ele era muito desnaturado e que... Mas xinguei, mas falei um monte de coisa. Mas falei gritando, gente, gritando, irritada, muito irritada. Porque eu queria que pelo menos a gente brigasse, que aí ficava para lá e eu para cá e pronto. Mas quando eu liguei para ele brigar, ele escutou tudo calado. E eu demorei tempo falando, não foi falando não, gente, foi gritando. Você merece um cartão vermelho. Eu nunca vi um amigo se comportar assim. Mas eu tô falando baixo que aqui é apartamento, mas eu gritei com ele, eu falei. Chegou um ponto que eu achei que ele nem estava me ouvindo, não, porque calado, escutando eu com aquele desaforo todo e calado. Porque eu queria que ele brigasse, a gente discutia logo e pronto, ficava para lá. Eu não precisava esperar ele voltar para consertar um comportamento meu. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, com a voz calma, tranquila, que falou lá uns negócios, né? E depois falou assim: tu precisas gastar toda essa energia para ganhar a tua paz. Eu não estou chateado contigo. Eu tenho o maior cuidado com as palavras para não te magoar. Gente, quando ele falou isso,
Eu que estava nervosa, com os músculos todos armados, assim, sabe quando a gente tá nervosa, assim, tudo assim. Quando ele falou, eu... Que homem é esse? Que homem é esse? Por que que ele não me mandou catar lata? Por que que ele não mandou ver se ele tá lá na esquina? Como que eu grito com ele e ele me trata assim? E eu fiquei assim, ó, a partir daí ele me ganhou. No sentido de admiração, no sentido de eu entender que eu fui estúpida, no sentido de eu percebi que aquela coisa de julgar uma pessoa só porque ela tem dinheiro, julgar por outras, é errado. Eu julguei ele pelo que passou comigo, né? Com meu pai, com meu ex-marido, com meu avô, né? Com o que eu vi na minha família. Então, as pessoas colocando dinheiro acima de tudo. E eu vi que ele era rico, eu não queria mais um homem rico na minha vida, não, porque eu achei que ia se comportar da mesma forma. Então eu nem tinha nada com ele, nem falava nada de namoro. Mas só porque eu tive essas más experiências com pessoas que tinham dinheiro, eu maltratei ele. Mas quando ele me tratou assim, eu vi que as pessoas não são iguais em relação, não lidam da mesma forma em relação ao dinheiro. Então foi aí que ele me ganhou. Até hoje, quando eu falo com ele, eu falo que eu sempre deixo claro isso, que ele me ganhou nessa parte. Quanto à lei da atração, eu consegui tudo que eu quis na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu vou atrás daquilo que eu quero. Mas em relação ao dinheiro, acho que foi esse pensamento que não me fez, né? Porque assim, eu ganhei muito dinheiro trabalhando na empresa. Ganhei muito mesmo. Porque paga bem, eu ganhava. Tinha mesmo de eu ganhar uns 1.500, 1.600 euros. É considerável um bom salário, né? Porque eu também tomava conta de um idoso, então completou. Eu sei que eu ganhava muito bem. Mas eu tinha todo orgulho, né? E eu não queria. Eu tinha tudo, do bom e do melhor. Tinha joia, tinha tudo que eu comprava com meu dinheiro. Teve uma vez que eu conheci não sei, eu conversava comigo na internet. Ele tinha uns 60 e tal anos, né? Assim, uma pessoa assim, gente boa, coitado. Ele levou pra mim um perfume caríssimo. Eu olhei assim, eu sei que eu falei uma coisa em relação àquele perfume, não aceitei, e ele levou o perfume dele de volta, porque eu não queria aceitar nada. Não queria. Eu não aceitava. Porque isso também me deixava ser uma pessoa muito orgulhosa, sabe? Então eu pedi para o meu CD para limpar isso. Já tinha limpado quando com esse homem, né? Que ele, o jeito dele ser, mesmo sendo uma pessoa que tem condições, né? Mesmo sendo uma pessoa financeiramente bem, o que eu sofri, que eu sofri muito, né? Sofri por ter magoado, sofri com raiva de mim, porque eu agi daquela maneira, minha consciência pesou, eu me portei mal agindo assim, com uma pessoa que não merecia. Eu chorava demais, de raiva de mim, porque eu não sou apegada a nada e a ninguém assim, né? Eu gosto, enquanto tá comigo, eu trato maravilhosamente bem. Mas no momento que eu sinto que não é aquilo, eu já também tenho maior facilidade de sabe, desgarrar e deixar pra lá. Eu não fico presa, não. E a ele eu fiquei, porque eu maltratei e eu não queria ter maltratado. E eu queria ter a oportunidade dele voltar, para eu tratar ele diferente, mas eu não podia porque ele não voltava. E quando voltou 2 vezes, só ficou 20 minutos. Eu achei que eu amava ele, né? Achei que eu já estava apaixonada, porque eu passei a admirar também, né? Mas é um grande amigo meu, né? Eu gosto muito dele, considero muito mesmo. É um grande amigo, é uma pessoa 100% meu. Gosto muito de coração. E falo para ele, eu desejo que você seja muito feliz, muito mesmo. E ó, ele conseguiu limpar boa parte daquilo que eu tinha no meu coração em relação a pessoas com dinheiro. E eu queria acabar de limpar isso, porque isso estraga, né? Estraga. Até relacionamento mesmo, assim, marido e mulher, assim, estraga. Porque eu sei que para mim estragou. Ó, eu vivia com o pai dos meus filhos, não era uma vida ruim, não. Mas por eu pensar assim, eu também larguei. E também eu não acho que eu fiz mal, não. Porque ele também não deixava fazer nada, né? Mas eu não quero estar repetindo o mesmo erro. Eu posso gostar tanto de uma pessoa que tem um Fusca, como posso gostar de uma pessoa que tem um Audi, um BMW, né? Isso não tem nada a ver. Eu não vou achar que a pessoa é ruim só porque tem um carro melhor. Então, desse jeito, né? Isso é um preconceito. Isso é um, sei lá. Mas era um trauma que eu tinha.
Então, por isso, Edson, que eu não pedi casa, carro e apartamento, porque eu sofri muito nessa história que eu tô te falando, e foi bom para mim, porque me fez ver que as pessoas não são iguais, e realmente não são, e eu queria que limpasse, e limpou. Uma outra coisa que eu queria falar também, mas esse vídeo já vai em 1 hora, 59 minutos, né? Foi sobre o meu filho. O meu filho, no curso, no sábado retrasado, ontem eu não fui ao curso não, mas sábado retrasado, ele me ligou nervoso, muito irritado, porque o meu marido tirou o modem daqui, né, da internet. Meu filho chegou, eu fui pro curso 9h30 da manhã, eu já deixo o prato para ele no micro-ondas, já deixo a comidinha, né? E aí é só ele apertar e esquentar, porque ele tem umas limitações, né, motoras, né? E aí ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Eu tenho que deixar pronto já para ele. Então, como ele não consegue colocar comida no prato, essas coisas, eu ponho, deixo no forno e ele só esquenta e tira o prato e come. E aí, na hora do almoço, meu filho eu deixo o computador para ele usar, né? Porque ele fica em casa sozinho, então não tem nada para fazer, eu deixo para ele usar a internet. Então, ele começou a almoçar e o computador aqui no quarto. Aí ele deixava o prato lá na cozinha e vinha aqui pro computador. Conversava um pouquinho no Face, ia lá, comia mais um pouquinho e voltava pro computador. E meu marido vendo isso, viu que não estava certo, né? Porque ele tinha que comer e desligar do computador, já estava descendo do computador, né? Ele tinha que deixar, almoçar com calma e deixar um tempo passar, depois voltar. Mas aí o meu filho não fazia isso. Meu filho ia lá, comia, voltava, digitava. Ia lá, comia, voltava, digitava. E meu esposo pegou e falou para ele, olha, você só vai entrar na internet às 4 da tarde, porque tem que dar um espaço, você está desde cedo. E aí, quando meu esposo foi trabalhar às 3 horas, meu filho foi para a janela, né? E ficou olhando ele, aqui da varanda, olhando lá embaixo. Olhou meu esposo entrar no carro, sair, e depois correu e não obedeceu, veio direto para a internet. E aí meu esposo viu ele na janela e calculou, falou, não, eu sei que ele está olhando a hora que eu vou sair, porque no momento que eu ligar o carro e sair, ele vai correr para a internet. E eu falei para ele para entrar só às 4. Então meu esposo falou assim, peraí que eu vou pegar ele. Meu esposo deu a volta na rotunda, na pracinha ali, voltou, deixou o carro perto da garagem aqui atrás do prédio. E aí ele entrou aqui em casa e olhou da porta, meu filho não tinha obedecido. Ao invés de entrar na internet às 4, que meu esposo saiu às 3, ele entrou às 3 também. Eram umas 3h10 mais ou menos. O momento que ele desceu, que ele deu a volta na praça, que estacionou, que subiu, já tinha passado quase 10 minutos. Meu esposo voltou, ele desobedeceu, estava aqui na internet. Ele só fez o seguinte, ele foi lá, tirou o modem, guardou, não levou o trabalho, né? Guardou. E depois, no momento que meu filho viu que não tinha mais internet, ele pegou e me ligou. Me ligou nervoso, bravo, que meu marido tinha tirado a internet, que não avisou e que não sei o quê, e ó, irritado, xingando, bravo mesmo. E eu peguei e estava no curso, né? Era isso, e aí eu peguei e falei, meu filho, tem calma. E ele nervoso, gritando e xingando mesmo, né? E eu peguei, olha, gente, eu não fiquei nervosa. Se eu não tivesse fazendo a ressonância, eu teria ficado muito irritada, muito nervosa. Mas como eu estava fazendo a ressonância, né, estou fazendo, então aquilo, meu filho falando, né, e eu pedi licença professora para atender, porque ela já sabe que eu tenho um filho que depende, né, podia me ligar a qualquer hora, então ela falou, Adriana, pode atender. Então, eu peguei e atendi a ligação do meu filho, calma, meu filho, tal, e eu naquela calma, né, na hora que ele falou, eu falei, vai ligar na televisão, vai assistir um programa, ouvir música, qualquer coisa, mas tenha calma, quando eu chegar a gente conversa. E aí eu desliguei o telefone, gente, eu nem lembrei mais que meu filho ligou e fiquei naquela calma, fiz meu curso, continuei as aulas na maior tranquilidade. Quando eu saí às 5h30 foi que eu lembrei do meu filho, dessa confusão dele aqui, né? Aí eu lembrei, né, e liguei pro meu esposo. Oi, tudo bem e tal, também não perguntei nada, eu fiquei calma, não, gente, eu nem nervosa não fiquei. Se fosse em outro tempo, talvez eu ia ficar irritada, ou então muito preocupada. Eu ia deixar o curso pela metade, ia pegar o ônibus e vir embora, ver o que ele tinha. Mas não, eu estava tão tranquila que esqueci, ó. Minha cabeça não fez aquele cavalo de batalha, porque, né, preocupada, porque o menino ligou, porque não sei o quê. Não, continuei o curso. Quando foi 5h30 da tarde, liguei para ele, perguntei o que ele estava fazendo. Ele, eu assisti um pouco de televisão e depois, quando eu cheguei, ele estava sentado no sofá com a televisão desligada, né? Aí liguei para minha esposa. Aí minha esposa falou assim: ó, eu desliguei porque ele
Ele comia e vinha pro computador, comia pro computador. E não pode ser assim, ele tem que ter limite. Se é para almoçar, é para almoçar, não é para ficar. Deixa o prato e vai lá no computador, escreve, volta para a cozinha e tal. Eu peguei o modem e guardei, porque eu vi que ele estava na janela, estava me olhando a hora que eu saía. Então eu dei a volta, deixei o carro lá atrás e quando eu voltei, ele estava no computador. Então por isso que eu tirei. E aí, né, quando eu cheguei em casa, eu falei com meu filho, né? Eu falei, vem cá. Você falou que ele tirou o modem. Mas o que você fez para ele tirar o modem? Você deve ter feito alguma coisa, porque ele não ia tirar do nada. Aí meu filho falou, né? Ficou quieto. Aí eu peguei e falei assim: mas você não ficou comendo e voltando? Aí ele ficou calado, né? Eu falei: pois é, você sabe que ficou. E depois, por que você foi lá para a janela ver a hora que ele saía? Aí meu filho começou a sorrir. Começou a sorrir, começou a sorrir. Oh, ele foi mais esperto do que eu. Eu falei, pois é, você tá vendo? E você me ligou no curso, esquentando minha cabeça, gritando, nervoso, e você tá errado. Você não obedeceu, você deixou o prato de comida e ficou no computador, você não sabe que não é assim, que não pode fazer isso? Aí ele começou a rir e falou, mãe, foi culpa minha mesmo, eu estava errado. Nesse momento, gente, eu pensei, meu filho tem que fazer ressonância para parar com isso, né? Para parar com isso. Depois está errado e que está certo, a gente tem que gritar, mas gritar com razão, né? Eu, por exemplo, eu grito quando eu estou com razão, porque eu não gosto de baixar minha cabeça, não. Porque se eu estiver errado, eu baixo minha cabeça. E eu não gosto de baixar a cabeça, então eu procuro não fazer nada errado, assim, né? Tá na minha razão. Eu procuro, assim, estar no meu direito, né? Porque eu estando errado, eu tenho que calar. Então pronto. Aí falei com meu filho, você deve falar, mas na sua razão. Você sabe que você está errado, para que você está agindo desse jeito? Fica criando um desconforto dentro de casa, me perturbando no curso, ainda bem que eu estou fazendo a ressonância, porque se não fosse a ressonância eu estava nervosa, eu estava irritada, ia atrapalhar a minha aula, e eu tinha largado a aula, tinha vindo embora, né? E você errado. E aí, nesse momento, eu decidi. Escrevi para o professor Hélio, falei que eu queria o CD do meu filho, expliquei como que ele é, e aí o professor já vai mandar o CD para mim na segunda-feira. Né? Vai mandar, porque para a gente ter uma harmonia dentro de casa. Eu já tenho um bom tempo já que eu não discuto com meu marido, não briga. Quer dizer, discutir não, né? Porque eu falava, meu marido também não briga, não. Ele é mais calmo, né? Mas por causa do meu filho, com esse nervoso dele, também atrapalha, né, gente? Porque não é bom, não traz paz para dentro de casa, serenidade. Então, eu preferi pedir o CD dele. Eu falei, não, vou pedir, porque se eu não pedir, né, para melhorar, né, não pode ficar assim. E aí, quando o CD chegar, a gente vai sentar juntos aqui, eu vou abrir o CD para vocês verem. E ele já tem tempo já que ele quer ter o canal dele, e ele vai iniciar o canal dele, também vai compartilhar as experiências dele, se vocês quiserem acompanhar também. Só que o canal dele vai ser de variedades, né? Porque ele só foi na escola, ele tem 23 anos e só foi à escola quando tinha 5 e 6 anos de idade, né? Eu vim para Portugal, minha mãe tirou ele da escola e ele não estudou mais. Mas ele aprendeu a escrever, mas só digitando, porque ele sabe escrever e sabe, né, ler. Mas ele não tem coordenação motora para escrever, assim, caneta não. Só no computador ele digita. E é um menino inteligente, um rapaz, né? A gente é mãe e fala menino, mas é um rapaz inteligente, é um rapaz que gosta muito de ler. Quem quiser acompanhar o canal dele, depois, quando ele fizer o canal, né, começar a gravar vídeo, vai ser quando chegar o CD dele. A gente vai sentar aqui, eu vou mostrar o CD dele, vou abrir junto e ele também vai mostrar isso também no canal dele. Vai postar o mesmo vídeo, né? Para dar início ao canal dele, com esse vídeo do CD da ressonância. E aí é o que eu falo. Ele pediu também para limpar, né? Para essa ansiedade, essa coisa, para ficar mais calmo, espiritualmente, né, gente? Para expandir a consciência, né? E a Silvia, esse vídeo vai ficar longo. A Silvia também comentou sobre. Ela escreveu assim, ver se eu me lembro o comentário dela. Ela escreveu assim: que Adriana, você começou a buscar uma melhor qualidade de vida e a partir daí começou a buscar soluções para os seus problemas. Não, Silvia. Eu sempre busquei qualidade de vida e solução para os meus problemas, desde praticamente quando eu me entendo por gente, desde quando eu via minha mãe agindo do jeito que ela agia, e eu via os problemas dela, eu sentia o que ela tinha que fazer, mas ela não fazia. Então isso eu apliquei na minha vida. Por exemplo, ela vivia com meu pai querendo separar dela, meu pai querendo, né, divorciar, não, desquitar. Anos 80 não havia divórcio ainda era desquite.
Então, ela não queria, ela preferia ficar sofrendo, ela preferia ficar ali, né, com um homem que estava traindo e que queria separar dela para viver com outra mulher, mas ela queria ficar para dar satisfação à sociedade, porque na família dela não tinha mulher nenhuma separada, né? E também não tem, ela acho que foi a única que separou, desquitou, então ela preferia manter essa aparência de um casamento fracassado do que separar, né? Então isso aí eu apliquei na minha vida, e geralmente os problemas que a gente tem mais são sentimentais, não é? E eu não tinha esse problema com meu marido, mas porque ele não deixou estudar nem trabalhar, e eu preferi separar, e eu não olhei o que eu tinha, nem o que os outros iam falar, eu vi que eu não estava bem e pronto. Porque duas pessoas se conhecem, né? Se gostam, acham que têm aquelas afinidades e se propõem a viver juntas. Tá bem, vamos viver juntas. Mas não é obrigada a ficar a vida toda se não está dando bem, se não está dando certo um com o outro. Se um está querendo tesourar o outro, tolir, né? A pessoa vai viver junto, se conheceu, decidiram compartilhar a vida. Mas não é por isso que tem que agora ficar agarrado a vida toda, não. E filho também não segura casamento, não, porque filho cresce, vai viver a vida deles e depois. E vai ficar vendo um casal crescendo, brigando. É claro que enquanto eu não manifestava vontade de nada, meu casamento era uma maravilha, né? Era, era muito bom. Mas a partir do momento que eu manifestei a vontade, que ele já sabia que era de estudar e de me formar, ele não deixou. E eu achava que eu sou achava não, que eu sou um ser humano, que eu tenho meus sonhos, eu tenho minhas coisas para realizar, eu tenho minhas vontades, não tem que ninguém vir aqui me proibir de fazer o que eu quero, não, né? Claro que às vezes a gente, com o apoio da pessoa, a gente vai mais fácil, né? As coisas ficam mais, né? Mas se a pessoa não quiser apoiar, a gente consegue com mais dificuldade, mas a gente vai para frente, né? A gente segue, a gente procura um meio de conseguir realizar aquilo que a gente quer. Então, essas soluções eu sempre busquei e eu conseguia. Porque no momento que eu achava que estava tudo bem, mas toda vez que eu não me sinto bem com alguma coisa, eu penso, eu não estou me sentindo bem, o que que é? E começo a ver o que que é a causa. E depois eu procuro resolver aquilo. E se eu tiver que mudar de onde eu estou para resolver, eu mudo. Se onde eu estiver não estiver dando jeito de resolver, e a solução foi eu mudar de onde eu estou, eu mudo. E vou procurar me sentir bem e agir do jeito que eu acho que está certo. Então, solução eu sempre busquei. Você falou de melhor qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu morava no Brasil, né? A vida era sossegada e tal, mas começou a desandar. Depois, desandar que eu falo tem que às vezes ir no fundo do poço para emergir, né? Então eu fui porque eu deixei casa, separei do marido, fiquei com meus dois filhos, fui morar na casa da minha mãe e busquei conviver sozinha, cuidando das minhas responsabilidades, sem depender de homem. Consegui isso porque eu vim para Portugal, porque no Brasil ele não me deixava desenrolar, não me deixava ficar quieta. Quando eu começava a trabalhar, ele ia lá e me ligava, me tirava do trabalho, perturbava nos meus trabalhos todos. Aí eu tinha que eu era despedida, né? Não despedida assim. O patrão me chamava, Adriana, é melhor você resolver sua vida primeiro para depois trabalhar. Porque se você for trabalhar assim com seus maridos assim te perturbando, você não vai conseguir. E incomoda, então não dá. Depois que você resolver, se você quiser voltar, você volta, mas assim não dá. Então, gente, eu tinha que ficar longe para poder conseguir agir minha vida do jeito que eu queria e desenrolar. Aqui em Portugal tem qualidade de vida, realmente tem. Para mim tem mais do que no Brasil, né? Pelo menos tem mais sossego, é mais calmo. E para mim também eu não tinha esse negócio de sair em festa, aqui também eu não vou. Nem quando eu estava só, nem casada agora, porque meu marido também não vai, não gosta. Então, a qualidade de vida para mim é onde eu tenho paz, onde eu tenho sossego, onde eu posso ser eu, onde eu posso trabalhar, e isso eu sempre busquei. Agora, depois desse vídeo da ressonância, porque era assim, gente, eu queria passar mensagem para vocês, eu sentia vontade de falar, de gravar meu vídeo. Eu não sei quem vai ver, né? Mas eu tenho vontade de sentar e falar, então eu falo. Eu falava muito com esse amigo meu, né? Tudo que acontecia eu escrevia, né? Contava porque ele falava, sempre que você quiser falar, eu estou aqui para você. Pode falar qualquer coisa que quiser. Então eu falava tudo para ele, né? Mas só que depois que limpou esse negócio que eu comecei a ouvir o Hélio, comecei, né, a me educar, e acabou essa ansiedade, eu não escrevi mais para ele assim. Ou eu até mandei um e-mail agora falando sobre o negócio do curso, né? Pronto, assim, e o que aconteceu comigo na aula de condução. Mas antes eu escrevia muitos e-mails. Agora eu já não tenho mais essa necessidade de estar escrevendo, já não incomodo, porque a necessidade acabou. A necessidade não, a ansiedade, gente, acabou. Acabou, né? A ansiedade, acabou aquela coisa que eu me sentia culpada por ter tratado ele daquela forma, né? Ele não voltou assim, voltou depois, a gente conversou e
Mas não foi assim, ainda não foi como eu queria. Isso aí acho que eu não vou conseguir nunca, né? Porque, não sei, pode ser um dia. Mas, pronto, é um caso à parte, né? Mas é um amigo meu, eu não perturbo, não perturbo porque eu digo o seguinte, não mando mais aqueles e-mails, né? Porque eu já não tenho mais aquela coisa de culpa que eu tinha antes, por ter maltratado aquela pessoa, né? E a ressonância é fantástica, ela limpa mesmo. Eu fazia vídeo para vocês assim, me dava vontade de falar e eu chegava aqui do jeito que eu estava e falava. Eu não passava um batom, meu cabelo é só passar a mão daqui para ali, já tá bom, já sentava e falava. A iluminação já não é boa, eu já chegava aqui em preto e branco mesmo, né? E não me ajeitava, né, para fazer o vídeo. Só que agora não, já há um tempo, depois desse vídeo eu recebi e-mail. Teve eu não me lembro do nome da pessoa que comentou, mas ela falou assim: Nossa, até sua aparência mudou. Eu recebo uma senhora também me escreveu por e-mail. Ela disse assim que ela vê meu vídeo que foi uma mudança drástica, assim, né? Porque eu tô mais bonita, eu passei um batom vermelho, gente, porque eu ia sair, né? Então eu deu vontade de gravar aquele vídeo por causa da roupa que eu vesti, né? Que não me servia, serviu. Então ela falou que eu estava muito bonita e muito mudada. E a minha filha também fala: mãe, passa um batom, mãe, é a sua imagem. E aí lá no curso a professora Olga Ferreira, ela também fala: Olha, Adriana, próximo vídeo seu eu vou dar um like, mas você põe batom e não vai parecer lá de cara limpa, não. Professora Olga, ó, um beijo. Gente, olha, eu não fui no curso ontem, né? E aí a minha colega de curso ligou falando que estava, a Suzana, ela falou que estava sentindo minha falta e que as meninas tinham mandado um beijo, né? E eu pensei, ou a professora está se sentindo aliviada por eu não estar lá interrompendo a aula dela, ou então ela está sentindo muito a minha falta, todas elas, né? Porque, gente, eu não sei, né? Depois da ressonância, né? Até que eu era mais calada, né? Mas no curso, gente, eu converso muito. E ela fala um pouquinho, eu faço logo assim com o dedo e começo a falar, e aí todo mundo já começa a sorrir. E na hora que ela está ensinando, eu repito tudo que ela fala. Ela diz que eu sou o eco dela. Quando eu começo a falar, ela fala, lá vem o eco. Porque eu repito, né, que eu tenho mais facilidade de gravar, né, quando eu falo. Então, gravar na memória, né? Quando eu falo. Ela fala, eu estou repetindo. Então, todo mundo começa a rir, gente. Eu sei que eu pensava assim, que elas iam sentir alívio por eu não estar lá, mas, ou então ia sentir muito a minha falta. E aí ela me ligou, né? Suzana me ligou falando que estava sentindo a minha falta, o que aconteceu. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido comigo. E pronto, não deu para ir ontem. E aí eu falei, o próximo vídeo eu tenho sentido mais vontade, né, de passar um batom, de me arrumar mais e tal, e vocês merecem, né? Porque tem hora que eu chego assim, né, ia chegando, sentia vontade de falar, vou sentar agora e vou gravar o vídeo. E não olhava como eu estava, nem como eu não estava, eu já só sentia e só me preocupava de passar a mensagem, né? Mas agora não, agora eu não sei, né, mudou qualquer coisa aqui pra dentro, eu sinto cada vez mais vontade de não sei. Se vocês vão notando aí, vocês que vão me vendo, vão notando como é que tá, como é que não tá. Inclusive, eu recebi e-mails, gente, eu já tinha 18 dias sem gravar vídeo. Por isso que esse vídeo agora tá grande e eu estou falando tudo que tá pendente. Eu recebi e-mails de umas meninas querendo saber sobre o meu batom e o que eu tinha tomado para poder, que eu tinha emagrecido, né? O que eu estava usando na alimentação, qual era o iogurte e quais eram os chás que eu estava tomando e me pedindo para fazer um vídeo, né, para falar sobre isso. Bem, desculpa, isso é autoestima, isso faz parte, né, da gente se cuidar mais e tal, e tudo vem da ressonância também. Mas aí, eu não sei se eu faço um vídeo por semana falando sobre isso. Eu posso abrir um parêntese no vídeo, toda vez que eu for falar da ressonância, as mudanças vocês vão vendo e vão acompanhando o que é que está causando aquela transformação, aquela mudança, não é? Porque eu recebi um e-mail falando que está nitidamente visível a mudança, né? Tem um amigo meu que eu fiz amizade, ele é daqui do canal, né? Aqui do canal, né? Eu quero até mandar um beijo para ele, o Arilson. Um beijo, Arilson. Ele é lá de Salvador, então ele falou assim, Adriana, assistindo seu vídeo com uma amiga minha. E essa amiga minha
falou assim, o cabelo dela é lindo, mas ela não ajeita. Aí a Arilson falou pra ela, não, mas ela não tá aí pra se mostrar, pra ficar mexendo com beleza, não. Ela tá falando da mensagem dela e tá passando, o vídeo dela é muito bom. Aí minha filha, né, mãe, você conserva aquele cabelo. A professora Adriana, você passa um batom. E também a iluminação, né, gente, porque agora estou com 3 lâmpadas acesas. São 12h33. Tem a claridade da janela, mas se eu virar muito para lá, fica um clarão aqui que vocês não conseguem me ver direito. Eu não tenho cenário aqui atrás, eu me preocupo mesmo com a mensagem. Eu vou procurando melhorar de acordo com aquilo que eu posso, né? Mas quanto ao visual, né, vocês merecem e realmente eu estou sentindo assim, eu estou me sentindo mais empolgada, estou me sentindo melhor. Então, eu adoro assim os e-mails e os comentários e da minha professora Olga Ferreira e minhas amigas e minha filha e todo mundo que fala comigo que não querem que eu apareça aqui sem batom, desarrumado, assim, mais ajeitado, né? Então, tudo isso é resultado, né, de dicas e CD e minha vontade também que vai dando, né, assim, né? Eu fico mais feliz também. Então, é por isso que essa mudança vai acontecendo aqui. E eu agradeço todos os comentários, agradeço as críticas construtivas, né? Porque elas são muito bem-vindas. Colocar defeito onde não existe não tem nada a ver, né? Então, toda crítica ela é muito bem-vinda, né? Desde que seja para melhorar e desde que seja para, sei lá, para ajudar, né? Então é isso. Eu quero mandar um beijo para todos vocês que comentam no canal. Também para quem assiste, talvez não goste, né? Mas pelo menos se dá o trabalho de assistir, né? De ver. E também não é todo mundo que gosta do assunto da mecânica quântica. Tem gente que nem sabe o que é átomo. Uma senhora até me perguntou o que era o universo, eu expliquei para ela, né? Porque é um assunto novo e as pessoas não eram ligadas nisso, né? Então, por isso que eu gosto quando eu recebo os comentários, os e-mails, né? Me perguntando sobre mecânica quântica. Eu gosto porque eu tenho a oportunidade de ensinar. A partir do momento que a gente ensina, a gente quer passar a informação, quer ajudar, né? Para que todo mundo também saiba o que é e queira evoluir, queira expandir a consciência e melhorar, né? Então, acontece comigo e a gente não pode guardar o conhecimento, a gente tem que passar. Eu não sei ensinar muito bem, eu sei que isso tudo se encaixa na minha vida pela experiência que eu vivi. Mas a nível, né, de acordo, eu vou aprendendo, daquilo que eu entendo, eu transmito a minha experiência e aquilo que eu entendi. E indico quem sabe explicar melhor do que eu, que é o Hélio Couto, que nem precisa, né, dispensa comentário, Hélio Couto. Ele é maravilhoso, é um mestre realmente. Então, eu aconselho quem não conhece o professor Hélio Couto, pesquisem, assistam, porque ele é maravilhoso. A ressonância também, eu fico muito feliz quando as pessoas me escrevem perguntando, pedindo informação sobre o CD, sobre o valor, quanto tempo leva para chegar, como que está acontecendo comigo. Eu falo tudo que é para ajudar o maior número de pessoas possível que quer saber sobre isso e quer fazer ressonância, né? Eu também não entendia, eu também não sabia. Em 2012 eu comecei a aprender, eu vi a primeira vez, gostei, constatei na minha vida que realmente é desse jeito. Agora, ontem mesmo, foi eu conversando com o Pedro, foi antes de ontem, um rapaz que eu conheci, eu falei, olha, Pedro, é assim, assim, assim. Eu sempre dou um jeito de encaixar na conversa aquela. Quer dizer, vem espontaneamente, né? Porque o meu prazer é tão grande, gente, de falar sobre aquilo, que eu posso ter um tempo curto com a pessoa, que eu busco logo falar sobre isso, né? Porque, igual ele fala, se todo mundo, por exemplo, a pessoa às vezes faz a ressonância e guarda só para ela, não fala o que está acontecendo com ela, o que ela está fazendo. Ela está crescendo, mas está crescendo, mas não fala para ninguém que é a ressonância que está fazendo. Acha que aquele cara é um expert naquilo, mas não é. Foi a ressonância que despertou aquilo. Então, por que não passa essa informação para outras pessoas, né? Para todo mundo crescer também, para a gente ter um mundo melhor, né? Então, eu passo tudo. É uma vontade tão grande de passar, de falar, sabe? Às vezes eu faço um vídeo que eu sei, igual o último vídeo eu falei, quando eu como a comida, vai não sei o que para dentro, quer dizer, entra para dentro. É claro, não entra para fora, entra para dentro, né? Mas é tudo tão natural, tão espontâneo, gente, que eu não corto o vídeo. O vídeo do jeito que eu fiz, vai. Entendeu? Então, é com a melhor da intenção, melhor da, sabe? É com uma enorme boa vontade, com o coração cheio de amor, assim, e com energia que eu sinto que eu melhoro, nem que seja de uma pessoa só, mas não importa. O que interessa é mudar, se eu conseguir mudar uma emoção, eu já me sinto feliz. E pelos e-mails que eu recebo, vale a pena, gente. Vale a pena, a gente tem que investir nisso, a gente tem que procurar entender o universo,
saber como funciona para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Criar a nossa realidade da maneira que a gente quer. Nessa questão do dinheiro, eu estou com essa mudança, né, de mentalidade. Eu sinto que eu estou mudando, né? Vai, e a coisa vai devagar, mas eu sei que ela vai. Não está parada, eu não estou quieta. De acordo eu posso, eu estou movimentando, estou movendo, eu acho que a coisa tende a melhorar. Como diz a Silvia Cor, né? Silvia, você disse que vai continuar acompanhando meus vídeos para saber onde isso vai dar, né? E eu tenho certeza que eu vou longe. Então, um grande beijo, minha gente, para todo mundo, meus amores, sabe, meus amigos. Eu estou muito feliz de estar podendo contribuir e estar podendo ajudar, né? Então, ó, um ótimo domingo para todo mundo e até o próximo vídeo.